Hoje temos convidada, temos Angélica, ela é empresária do ramo de escola, creche, escola. Com essa pandemia, quanta coisa a gente vai aprender. Vamos lá aprender a ter jogo de cintura com a nossa empresa. Hoje nós vamos ver que escola também é empresa. Nada dessa história de, porque a tia, tudo bem, mas tem jornada, tem horário para entrar e a gente tem que tomar muito cuidado. Eu estava agora há pouco conversando com a nossa convidada e ela me lembrou uma coisa assim que a gente não para pensar. Se tem um lugar onde você lida com pessoas o tempo todo é numa escola, porque a tua matéria-prima são os alunos, são pessoas. Os pais, que é quem te contrata, não contrata, são pessoas. E ainda tem os empregados e as pessoas que trabalham e os estagiários e todo mundo. Você está reclamando que é difícil lidar com a equipe? Vamos aprender hoje com a Angélica como é que ela faz para lidar com tantas pessoas, porque são pessoas de todos os lados, não somente a equipe, muito mais. E também como foi que a Angélica deu conta de driblar a pandemia e continuar inteira. Vamos aprender muito hoje com a empresária Angélica. Em primeiro lugar, quero sempre agradecer de você estar disponibilizando, o teu tempo de estar aqui conosco, conversando com outros empresários. Num ano que foi um ano tão difícil para os empresários que têm escola e diversos outros segmentos também. Hoje, na hora do almoço, a gente estava conversando com uma pessoa que participou da mentoria, que ela tem agência de viagens. É um segmento bem massacrado também, né? Mas que estamos todos desesperados para fazer uma viagem. E as escolas também, elas acabaram ficando como um segmento que por várias vezes foi fechado. E o empresário teve que ter muito jogo de cintura para dar jeito, nesse ano. Então, Angélica, ótima noite para você. E eu queria que você se apresentasse, falasse de onde você está falando. Eu sei que é lá do Rio, mas pode se apresentar para o pessoal. E conta pra gente, quando que você resolveu ser empresária? Como que foi isso na tua vida? Eu estou falando de uma cidade serrana do Rio de Janeiro, que é Teresópolis. E para eu iniciar nesse ramo, eu já estava na educação, há muitos anos, como professora, como orientadora pedagógica, supervisora escolar. Eu trabalhava Aliás, eu ainda tenho uma matrícula na rede pública. E desde então, eu tinha filhas e muitas vezes eu imaginei em colocar minha filha numa creche, quando o meu esposo trabalhava e eu também, e a gente precisava de alguém para ficar, e que fosse algo muito, mas muito especial. E visitando creche, cheguei à conclusão que não existia uma creche que estivesse de portas abertas sempre, para qualquer momento que eu estivesse lá. Eu tinha sempre que agendar, eu tinha sempre que procurar visitar a creche no momento que eu tivesse marcado com alguém. E eu comecei a achar que isso não estava bom para mim. Isso, como educador, na minha opinião, é algo que não apetece aos pais que querem, a qualquer momento, saber como os filhos estão lá dentro. E aí eu resolvi pensar numa creche ideal, que fosse aquela creche dos meus sonhos de mãe. Qual é a creche do sonho de uma mãe? Você viu que você acabou de falar com a missão da tua empresa, né? Sim. A Carmen já me ensinou isso também. Espontaneamente, de coração, como é que nasceu a tua empresa. Porque a missão da nossa empresa não é aquela que o marketing faz e coloca. É quando a gente está assim, explicando da nossa empresa, ela sai espontaneamente. Ela sai da nossa experiência, Então, da oportunidade de compartilhar com outras mães a creche dos seus sonhos.
Isso. É o Não sonho é? de qualquer mãe. Sonho de mãe, que legal. Que é justamente, né, aquela preocupação de saber que o seu filho vai estar em mãos segura. Isso. Porque o que vocês vendem é muito mais do que educação. Tem a ver com confiança, com segurança. Aí vem aquela lição da Carmen, não é verdade? Que eu não esqueci. Depois da missão vem essa questão dos conceitos, não é? As palavras que a Carmen faz a gente conceituar Os dentro do valores que curso, cada os empresa tem, valores. né? É bem bacana. Porque o negócio de uma empresa é muito mais do que aquele serviço que ele entrega. É aquilo que o cliente vem buscar. E no seu caso, o cliente vem buscar muito mais que educação. Ele quer ter segurança, ele quer ter a certeza. Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, você tem a maior quantidade de pessoas do que a maioria dos empresários. E os empresários reclamam reclamam da equipe, mas você não tem só uma equipe com professores, empregados, estagiários, você não tem só isso, né? A tua matéria-prima também é gente. É E muita. o teu cliente que compra também é. Então, é assim, você acaba lidando com uma quantidade de variáveis e geralmente teu cliente, ele não compra uma tonelada, ele compra uma, duas, talvez no máximo três vagas. E aí você já tem que batalhar por outro cliente. Isso faz com que você tenha uma grande demanda de clientes para serem atendidos. A tua matéria-prima também é gente, além de toda a tua equipe. E como é lidar com tanta gente? Porque o que eu mais ouço é porque eu não consigo lidar com a minha equipe, lidar com a minha equipe. Eu acho que você pensa assim, é só a equipe que você tem que lidar? É só a equipe mesmo? Não, e a minha equipe já teve uma rotatividade boa, porque no início eu tive um prejuízo muito grande em ter que mandar embora muita gente que não atendia ao perfil daquilo que eu precisava dentro do meu negócio. E além disso, sabendo que o acolhimento é muito importante. Eu precisava de pessoas que realmente gostassem do que faz. E nem sempre um funcionário que você... No funcionário não, porque a Carmen diz que não é funcionário, é um empregado. Funcionário é público, não é, Carmen? Pois é, funcionário é contratado para fazer a empresa funcionar e não crescer. Ele prestou concurso para os órgãos públicos, Uhum. ele trabalha na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, ele trabalha lá em Brasília. Lá nós temos muitos funcionários que deveriam fazer tudo funcionar, mas não fazem muito bem funcionar. E na CLT, as pessoas elas buscam vínculo empregatício. Quando elas abrem um site, elas querem um site de empregos. Elas querem empregos. Então, quem procura emprego é empregado. E quem dá emprego é empregador. E não é a Carmen que está dizendo isso, está lá na CLT, está lá na CLT, né? E às vezes a gente quer chamar de colaborador, de família, no seu caso, de tia. As tias, não sei da onde, as tias, não sei da... Sempre que eu tenho aluna de escolinha, né, eu já falo, lá vai começar ela com aquelas tias de novo, né? As tias do pré, as tias não sei da onde. Gente, é empregado, empregador? Esse é o nome? E não tem nada de pejorativo, não tem nada de errado, tá na CLT e é a palavra correta. Até uma vez eu fui responder, Angélica, num post do Facebook, eu falei assim, gente, mas isso está na CLT em 1943. E aí a pessoa respondeu para mim assim, você não se atualiza, não? Eu fiquei olhando aqui, é melhor deletar tudo de uma vez do que responder. Como assim eu não me atualizo, gente? Não tem outra CLT, só tem essa de 1943 e é nela que se baseiam todas as leis, né? É nela que E se é baseiam isso todas que as é o leis. grande problema de uma empresa que trabalha muito com pessoas, né? Com empregados. Tem que ter muitos empregados. E eu tive muito prejuízo no início,
com relação às baixas. Porque você passou de 3 meses, você tem que pagar uma fortuna de indenização, mesmo sendo 3 meses. Eu nunca imaginei que fosse tão caro ter que mandar embora um sujeito. É só passar um dia, basta um dia. Porque muitos empresários, eles têm essa ideia que o período de experiência são 3 meses. Mas não é, são 90 dias cravado. E eu já vi até mesmo os contadores orientando alunos meus, falando que são 3 meses. Passou um único dia, o sistema já calcula uma indenização, 40% de multa do fundo de garantia, um mês de aviso prévio, mais férias desse aviso prévio, 13º do aviso prévio, tudo isso. E a rotatividade, Carmen, é o que atrapalha muito a gente. As pessoas estão sempre imaginando que elas podem arrumar um dinheiro se elas fazem uma pirraça para ser mandado embora, e esse dinheirinho a mais deixa ele sem emprego, ele não está preocupado se ele vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos sem emprego, ele acha que aquele dinheirinho ali ele já vai ficar riquinho com aquilo, e não pensa, né, no futuro, e faz essa pirraça, a gente acaba mandando embora. Depois da Carmen, eu jamais faço isso, né? Acabou isso. Não gasto mais meu dinheiro com pirraça. Ai, o que você faz quando a pessoa faz pirraça, então? Eu também faço pirraça. Porque é tão feio, né? Professor que devia dar exemplo, fazer pirraça, né? Pessoal que trabalha com educação, seja na área administrativa ou não, realmente fica muito feio demais, né? É muito feio demais Como eu da faço conta. pirraça? Como diz os meus amigos mineiros, é muito feio demais da conta, sou. É demais da conta. Eu faço a mesma pirraça ao meu modo e a minha modalidade empresária. Porque eu já fui professor também, eu já sei quais são os truques. O que eles costumam fazer na tua área? Para quando eles querem ser mandados embora e quer pagar umas contas, e eles acham que vão arrumar um emprego rápido depois. O que eles costumam fazer quando eles querem ser mandados embora? Não é muito diferente das outras empresas, tá? Atestados, dá atestado de 3 dias, depois dá mais 3 dias, chega atrasado, inventa uma desculpa e acredita que está sempre coberto pela CLT. E dentro desse contexto, eu antes era bobinha, eu não entendia muito o que eu poderia fazer. E aí a gente já fica mais esperta, né? Eu também levei uma paulada muito grande quando eu atrasei o FGTS. Eu recebi uma Justa que causa nunca indireta. mais eu quero na vida. É verdade. Às vezes, a gente não tem o conhecimento de que você pode atrasar o que você quiser, menos INSS e FGTS. E a gente acha que assim, a pessoa não vai sair mesmo, quando ela sair, eu vou lá e pago o FGTS. Esse é um pensamento muito corriqueiro dos empresários. Eles pensam, tudo bem, depois eu deposito de uma vez, né? A hora que ele sair, eu deposito e fica tudo certo. Só que não depositar o FGTS é um dos motivos de justa causa invertida. E o empregado, sim, também pode entrar com a justa causa invertida. Basta você não ter depositado o FGTS dele e agora todos eles consultam no celular, né? Isso. Tá atrasado aqui Incrível. no FGTS. E, na verdade, eu acho que eles já fazem isso para ver, né? Se vai ter algum deslize, alguma coisa. Porque era um conceito normal. O empresário, muitas vezes, tirava o dinheiro e colocava para comprar matéria-prima, comprar insumos, comprar outras coisas para a empresa. E não é que ele ia deixar de pagar o FGTS. Ele usava esse dinheiro de capital de giro. E quando a pessoa saía, depositava. Mas essa não é uma prática permitida por lei. E a lei permite, né, que a pessoa traga uma justa causa invertida. E aí a pessoa chegou a entrar com justa causa contigo, Angélica? Chegou. A minha sorte é que ela só pegou a justa causa invertida
e não conseguiu as horas extras que ela queria também. E Olha, não veja tinha feito bem, hora extra nenhuma. não, era uma pessoa, aí é que entra também a Carmen, né, na história também. Era uma pessoa que pedia para sair todas as quartas-feiras às 2 da tarde, ao invés de sair às 5. E toda quarta-feira ela tinha esse tempo e eu negociava com ela que ela ficasse um pouco mais tarde no outro dia, ou, porque era sempre na quarta. Só que ela encarou isso aí como uma hora extra. Só que ela não teve como provar, porque eu tive testemunha lá no tribunal, levei testemunha, e a testemunha confirmou, né, que ela realmente saía mais cedo todas as quartas. Porque ela ia num negócio religioso dela lá, que eu não sei o que era. E aí, eu nem quero falar sobre isso, mas que não é problema Porque meu. geralmente, quando o advogado ele pega uma causa para entrar na justiça, ele coloca aí é de praxe, hora extra e danos morais, né? Ele adora, é Isso, de praxe. Porque isso. raramente o empresário tem o controle do ponto das pessoas. Porque a própria lei, ela tem essa pegadinha que diz até 10 empregados você não precisa bater o ponto. Isso está na lei. Mas também a lei diz que se alguém entrar na justiça, é você que tem que provar o contrário daquilo que ela está pedindo. Que é o que aconteceu com você, que você teve que levar a testemunha para poder provar de que sim, né? De que sim, ela saía mais cedo. E o Então, ponto dela não estava assinado. se você não tivesse a testemunha, o ponto assinado e tudo mais, lá se foi. Então, se você tem um único empregado, registra o ponto. Registra o ponto. É super importante. É super importante fazer esse registro do ponto, deixar documentado, nem que seja uma folha que você imprima em Word ou de Excel e a pessoa marca todos os dias. E também não serve aquele ponto que a pessoa escreve 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, meio-dia, 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 uma, 18, 18, 18. O juiz nem considera isso no processo, porque isso é o tal do ponto britânico, né? Ninguém consegue chegar às 8 horas britanicamente. Então, o juiz já anula, cancela, e se isso for servir de alguma validade, já não serve também. Tem que ser o horário exato que a pessoa chega. Exatamente. E aqui, a Selma está fazendo uma pergunta especificamente para você, Angélica. Como que registra ponto de professor? Ele é registrado por hora aula ou ele é registrado por hora de trabalho normal? Porque tem esse É, conceito, né, da hora aula. tem, tem. Tem duas modalidades. Tem o professor que ele tem uma jornada de trabalho de tal hora a tal hora. Isso vai depender do contrato. O contrato de trabalho que vai definir isso. Geralmente, quem tem carga horária de hora-aula são professores que não trabalham o dia inteiro na escola. O meu professor de educação física, por exemplo, ele recebe por hora-aula, porque ele vai lá uma vez na semana, dá para mim 5 aulas. Então, esse professor, ele recebe por hora-aula. Então, é um cálculo que multiplica as aulas dele durante um mês. Ele trabalhou uma vez por semana, 5 aulas, né? Então, vai gerar aí o valor da hora-aula pelo sindicato, pela categoria dele, que é professor, e vai, nesse contexto, entrar no contrato que ele é um professor que trabalha por carga horária. Agora, as auxiliares e as professoras que são de educação infantil e que trabalham dentro de um período de 1 mais 5, elas trabalham com uma jornada, elas são professoras de educação infantil ou ensino fundamental. Então, essas têm um contrato com uma jornada de trabalho que consta no horário do contrato. Legal. Super importante, Angélica, essa informação. Porque, às vezes, tem contador que diz que não precisa nem ter contrato. Eu digo isso porque eu tenho vários áudios
que os contadores mandam para os meus alunos, ou textos falando que contrato não existe mais. Como não existe mais, gente? A CLT diz que a relação de trabalho é uma relação contratual, contratual. E aí vocês estão ouvindo a Angélica trazer para vocês os detalhes do contrato. Tudo isso vai no contrato de trabalho, sim, e vai lá por escrito. Porque se você não tem um contrato de trabalho por escrito, o que a lei entende? Ela não entende que você não tem contrato. Ela entende que você tem um contrato, ó, no fio do bigode. Um contrato tácito. E um contrato tácito, um contrato de boca, a pessoa pode alegar que tem o que ela quiser e você vai ter que se defender e o juiz vai acreditar nela e não em você. É por isso que tem que estar tudo no papel. E hoje eu publiquei lá na comunidade dos alunos que saiu um julgado, inclusive aí de Belo Horizonte. O pessoal falou aqui de Belo Horizonte, né? Aí de Belo Horizonte. Um professor que ele prestava serviços numa escola de cursos livres e ele ele era um PJ e ele dava nota fiscal. E ele fez isso durante vários anos. E ele entrou na justiça e ele ganhou todos os anos. Porque ele era um professor registrado e a escola resolveu pejotizar todos os professores. E passou a receber nota fiscal de todos os professores. Ele simplesmente conseguiu dar continuidade ao contrato que ele já tinha. Então, tomem muito cuidado com isso. Foi uma das coisas que eu publiquei lá na comunidade dos alunos agora. Tipo, 6 da tarde, eu estava finalizando o meu dia, daí eu falei, opa, olha aqui o que os meus amigos mineiros, né, o juiz fez. E o juiz condenou a empresa. E depois os empresários falam assim, a lei está sempre do lado do empregado, mas também, né, sabe que não é para fazer PJ, gente, sabe que é para registrar, né, e aí faz PJ, depois não adianta espernear. Aí você só vai ter o iuntis esperneandis, que é o direito de espernear, é o único que vai sobrar para você depois, né? Então, muito legal, Angélica, ter o contrato, ter tudo certinho com cada modalidade de empregado. E você disse da tua rotatividade, que a tua rotatividade era muito Sim. alta. O que você mudou no teu processo de fazer a contratação, de fazer a seleção? Depois que eu fiz o curso da Carmen, eu passei a priorizar a contratação como algo muito mais responsável, Uau. fazendo todo aquele ritual que a gente sabe de seleção, não é? Qual é a dica que você dá para os empresários que estão nos ouvindo? Fala para eles, ensina o máximo que você puder para que eles possam melhorar mesmo a sua contratação. Porque nem tem Carmen, vaga aberta no meu curso, nada. Então, vamos aproveitar e ensinar o máximo que a gente puder para os empresários. Dá uns exemplos, bom, como é que você com fazia e relação, como é que você passou a fazer. com relação a professor, eu passei a fazer uma seleção com as etapas conforme a Carmen orientou no curso da gente. Aquela primeira etapa de mandar um vídeo para eu ouvir a pessoa falando, se expressando, explicando quem era ele, quais eram as necessidades dele em pegar aquela vaga, mostrar para mim o que ele fez durante o histórico profissional. Então, esse vídeo já mostra a pessoa falando para você aquilo que ela é ou não. E todo mundo envia? Envia... Não. Olha, ficaram vários de fora da minha seleção porque eu eliminei. Conforme a Carmen mesmo diz. Se você for ver 200 vídeos, você não vai viver. Você vai ficar vendo os 200 vídeos até chegar na próxima etapa e vai demorar. Mas nem foi preciso, porque muitos não mandaram. E aí você se livrou de um monte de gente que não tem atitude, né? Exatamente. Então, é muito legal você estar falando isso, Angélica, porque faça as perguntas corretas e você vai ter o empregado correto. E aí eu ensinei exatamente o passo a passo para todo mundo, desde a divulgação da vaga, o que perguntar, como pedir o vídeo, eu passei para todo mundo. E agora ouvir você falando, né, uma empresária que aplicou aquilo que eu disse
e que conseguiu um resultado diferente, né? E pelo próprio vídeo já tem gente que você bate o olho e fala, ah, eu não quero essa pessoa, tem ou não? Aham, tem. Tem, porque fala errado, né? Para professor, não, isso não vale, não é? Não pode facilitar. A sua escola tem que ter qualidade. A responsabilidade é imensa, né? Imensa. Não dá para a gente não ser responsável com a nossa empresa. É a nossa vida que está ali. A gente dedicou a nossa vida para essa empresa, para de repente trazer o primeiro currículo da pilha e ver se vai dar certo. A pessoa veio procurar e a pessoa veio perguntar se eu estou precisando de contratar. E eu estou precisando, eu perguntei se ela podia e ela vai começar a trabalhar amanhã. Hã? Ah, se der certo eu registro. Hã? Eu já Não, fiz isso e ela me levou à justiça. é ingenuidade, gente, desses empresários. E como foi? Ela também te levou na justiça. Junto Angélica, com a você tomou outra, um ela se caldo, hein? uniu à outra. Essa foi uma que chegou lá dizendo que ela limpava cocô, limpava isso, limpava tudo. Podia lavar a louça, podia botar ela para varrer, podia botar ela para isso, para aquilo, até para subir no telhado. Depois, junto com a outra, ela foi para a justiça. A princípio, ela me passou um atestado de... Porque ela não assinava ponto. E aí, nós tivemos que dar uma dura nela para ela poder assinar o ponto, que ela estava assinando o ponto naquela questão de 8888. Ela assinava o ponto, primeiro ela preenchia o 888, depois ela preenchia a saída 555 e depois ela assinava tudo de uma vez antes dela trabalhar. Ela queria assinar o ponto antes de chegar o dia do trabalho. Então, ela foi chamada a atenção e tudo mais, e ela disse que ela estava sendo perseguida. Uau! Entende? Então, E o essa que que mais chegou que aí lá, o que eu advogado já tive acrescentou? pena, foi a pior de todas, talvez. Gente, e o que mais que o advogado acrescentou depois? Na verdade, dentro dessa ação, eu tive também testemunhas e, ao mesmo tempo, a própria juíza não deu causa para ela não ganhou quanto a essas questões da... Como é o nome que ela chamou? Como era o nome jurídico que dava? Da perseguição, o nome que dá a causa jurídica que fala sobre isso. Ela Eu alegou que já ela não teve sei. depressão, ela alegou uma série de E a coisas, mas não depressão foi... foi por culpa da empresa. Isso. Uau! Porque ela estava Pessoal, fazendo muita coisa errada. é muito sério quem a gente coloca para dentro da nossa empresa. É uma relação de confiança. Às vezes a gente fica mais tempo com a nossa equipe do que até com o esposo da gente, do que com a família da gente. Uhum. É muito sério. E essa equipe, ela nos representa. E se essa equipe faz alguma coisa errada, não foi a fulana que fez, foi a empresa tal. Foi a empresa tal. E deixa eu É. aproveitar e responder aqui para loja Samili Baby. Loja Samili Baby, contador faz contabilidade. Quem dirige a sua empresa é você. Você tem que fazer a descrição das atividades se você quiser ter segurança jurídica, o que vai comprovar que aquela pessoa foi contratada para fazer aquilo. É assim que funciona e não da forma que teu contador está te explicando, porque as pessoas têm muito medo dessa dupla função. Mas numa empresa pequena, a pessoa realmente faz várias coisas. O importante é estar documentado que ela foi contratada para fazer aquilo. Como a Angélica disse, lava, passa, faz isso, aquilo. A escola não tem tantos empregados assim. Então, a pessoa que está ali cuidando das crianças, ela acaba fazendo uma série de coisas, né? Do que precisa ser feito, porque de repente a criança está doente,
suja o chão, né? Alguém vai sair lá e limpar, alguma coisa acontece, não tem jeito. Você está lidando com gente, né? Você está lidando com gente. E o contrato é o próprio contador quem faz. Você só vai pedir para ele acrescentar algumas atividades. As atividades que podem te trazer problemas depois. Mas é o teu contador quem faz. É o teu contador. Não fica fazendo não, porque depois, se você erra algum número, alguma coisa assim, ainda dá problema depois. Ainda dá problema. Angélica, você tomou uns caldos, hein? 2. Foram 2. Pois é. Que pena, né? Que pena que às vezes as coisas assim, elas acabam acontecendo para a gente entender que dava para ser diferente. Nossa, gente, eu fico muito feliz de estar aqui participando da empresa de vocês e trazendo, né, empresários como a Angélica, que mostram para vocês que essas coisas sim acontece, né? Ô, Carmen, tem uma coisa que me ajudou muito, que eu fiz agora em janeiro desse ano, quando nós retornamos. Foi a leitura do regimento interno. Eu fiz reunião, eu fiz uma semana de reunião para capacitar, para mostrar quem era aquela firma, aquela creche. E o meu regimento é imenso, mas eu fiz uma leitura compartilhada, cada uma leu um trechinho e no final todo mundo assinou. Isso me ajudou a fazer com que o dia a dia da creche já tivesse uma equipe concisa dentro daquilo que eram as regras. Essas regras me facilitam a vida e até mesmo para eu deixar de ser a líder Branca de Neve, né? É seu dever dirigir a empresa, criar as regras e fiscalizar se essas regras estão sendo cumpridas. Por que que as regras não funcionam quando as pessoas implantam as regras? Porque não fiscaliza. E a pessoa sempre vai ficar tentando, né, dar uma driblada nas regras. Então, se sabe que não é para usar o celular, deixa no bolso. E vê se alguém fala alguma coisa. Se ninguém falar nada, ele vai dar uma espiadinha. Se ninguém falar nada, ele vai responder uma mensagem. Se ninguém vai falar nada, vai voltar tudo como era antes. Na minha empresa, ninguém entra de celular lá dentro. Olha Proibido. só. Exatamente. Mudou. Exatamente. Porque quem determina se eles vão trabalhar com ou sem celular são vocês, né? Depois que eu vi uma aluna, a Edneia, contando que ela trabalha com mecânica diesel, né? Mão de obra difícil de achar, mecânico especialista em caminhão. Então ela começou a reunião falando que a vida deles era super importante, que eles usavam equipamentos de alto impacto, equipamentos de risco, que eles tinham que manter muita atenção no equipamento e que ela estava muito preocupada porque às vezes o celular podia tocar no momento que eles estavam operando e por isso ninguém mais ia usar celular. Mas foi bem interessante a forma que ela foi criando toda a reunião, né? Para depois dar notícia que ninguém mais ia usar celular. Mas ela explicou com tanta propriedade o quanto a vida deles era importante, e é fato, não é algo assim tipo mentiroso, é verdade, né? E aí, quando aplicou a política de não se usar mais celular, foi bem mais fácil. E antes, Angélica, eles usavam o celular antes de você aplicar a política? Sim. E eu sempre pedia para deixar na bolsa, para guardar, para desligar. Sempre pedindo, boazinha, 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 até chegar o momento que realmente eu fiz o curso da Carmen, claro. Eu não podia deixar de fazer isso. Aí eu falei, agora eu tenho que dirigir a minha empresa. Esse negócio de celular aqui é proibido. Acabou. Na hora do almoço, pode pegar, vai lá para o seu refeitório com o seu celular, fica tranquila. Eu até coloquei lá tomadas para elas carregarem os celulares na hora do almoço delas. Tem uma bancada com as tomadinhas em cima para elas carregarem o celular, para não ir embora com o celular descarregado, para passar o almoço.
usando o seu celular. Mas lá dentro, no serviço, Não. nem pensar. Exatamente. É criar as regras e fiscalizar. E você chegou a ter algum problema da pessoa insistir em querer usar? Ou esse esquema que você criou, a pessoa nem entra com o celular? Não chegou a dar nenhum problema? Eu tive uma funcionária, uma empregada, que ela queria dizer que ela não ia usar o celular, mas que ela queria colocar na tomada da sala onde tem a mesa, onde tem o ponto para assinar. É uma salinha pequenininha, que é da equipe multidisciplinar, que visita a escola e tal. E ela sempre dizia, eu só quero carregar, eu não vou ficar com o celular, não. E aí a minha recepcionista, ingenuamente, né, imaginou, poxa, tudo bem, ela só vai botar o celular dela para carregar, na hora que ela for embora, ela pega. Mas ela ia lá. Quando ninguém estava vendo, ela ia lá. E eu rodei a escola e vi um celular carregando. Eu disse, de quem é esse celular que está carregando naquela salinha? Encostadinho lá na cadeira. Aí a recepcionista me disse, é da fulana, que disse que não vai usar, ela só está carregando. Aí eu disse para ela, ô fulana, vem aqui, pega o seu celular e entrega ele na recepção, igual às suas colegas. Porque eu não posso aqui fazer privilégio para ninguém. Se eu fizer para você, eu tenho que ter 20 tomadas aqui para as outras. Então você faz esse favor. Tudo bem. Foi lá e entregou. E ela mesma depois pediu para ir embora. Ela pediu para sair da empresa depois? Pediu. Melhor. Pediu para entrar, pede para sair, ué. O que tem? Perfeito, E foi foi ótimo. muito bom você ter dado esse exemplo. Eu quero que tenha muitos alunos aqui. Porque eu falo muito dos detalhes das políticas. Porque às vezes a gente fala que a pessoa não vai usar o celular, mas não escreveu usar e portar. Aí a pessoa deixa no bolso, né? Aí esqueceu de escrever na política que não é para deixar carregando. Aí a pessoa vai e deixa carregando perto dela e dá uma espiadinha, dá uma espiadinha. Então são detalhes. E outra coisa, a política também não pode ser de celular, porque agora tem os relógios, né? Os Sim. smartwatch. Vai saber Deus o que vai inventar. Daqui a pouco a pessoa vai querer deixar a Alexia do lado dela para poder pedir as coisas e por aí vai. Então a gente não sabe o que mais vai ser inventado. É melhor já colocar que é uma política de aparelhos eletrônicos pessoais. Ô, Carmen, Qualquer outra aparelho. coisa. Eu li um artigo em que o juiz não deu o ganho de causa à empresa, porque a empresa proibiu o empregado de usar o celular. Porém, não haviam placas nas paredes da empresa. Quando eu vi essa matéria, eu imediatamente providenciei minhas placas e coloquei na parede da minha creche. Proibido o uso do celular. Um X assim no aparelhinho lá, pendurado lá na plaquinha. Interessante. Interessante essa O observação juiz... também. Isso. Né? Provavelmente também a pessoa, né, o empresário que perdeu, talvez ele não tivesse feito o regimento interno que cada um assina, que todos assinam para tomar ciência. Às vezes a pessoa acha que basta fazer o papel, colocar lá do lado do relógio ponto e que é suficiente. Também não é. Às vezes também ele não tinha, tipo, advertências corretas explicando que a pessoa não devia usar o celular, né? Hoje mesmo eu corrigi algumas advertências e a pessoa tinha escrito assim, pessoa se atraso, né? Então tinha toda aquela nomenclatura do escritório de contabilidade que manda de acordo com o artigo 482, não sei o que, e aí tinha um espação para o empresário escrever. A pessoa escreveu atraso. E sabe quantas advertências ela tinha? 12. Nossa. 12 advertências por atraso. Não pode, gente. Não pode. O juiz, ele vai dizer que você não está educando, que você está deseducando o teu empregado, né? Isso também não pode acontecer. Mas que interessante. Gostei da ideia das placas. Vamos compartilhar também essa ideia. Eu sempre falo das placas de
esse ambiente está sendo filmado para a sua Uhum. segurança. E aí a pessoa assina, né, de que ela está ciente que tem câmeras em tudo, e a placa sempre indica que é para sua segurança. Agora, o proibido uso de celular também é bem interessante, bem interessante. Gostei, gostei da ideia. Eu acho assim, a gente tem que se precaver o máximo possível. Isso. Porque eles acham que eles têm todos os direitos. A gente está vindo aí de muitos anos, onde o sindicato deitava e rolava, deitava e rolava. O sindicato chegava na nossa empresa e falava que ia fazer greve, coisas assim. E tinham pessoas que acreditavam que o sindicato cuidava deles e tudo mais. E eu não vou generalizar, as pessoas elas acham que tudo é direito delas, tudo é direito É. delas. Então, eles acham que a gente tem a obrigação de mandar eles embora, que a gente tem a obrigação de pagar 40% de multa de FGTS, que a gente tem a obrigação de pagar aviso prévio, que a gente tem a obrigação de deixar eles em casa, dormindo e recebendo seguro-desemprego. Só que seguro-desemprego é para quem está desempregado, é para quem perdeu o emprego, e não para quem pediu a conta. Não é para quem pediu a conta, é para quem perdeu o emprego, né? Para quem perdeu. Uma pessoa que escreveu: as plaquinhas têm que especificar que o uso está proibido apenas por funcionários? Não, Erotidiz. Não. A empresa é tua e, assim, as regras são para os empregados. As regras não são para o dono. Ah, o dono tem que dar o exemplo. Não. O dono tem uma descrição de cargo diferente. A lei diz o seguinte: tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais. Esse é o princípio da igualdade perante o juiz. Você pode olhar uma multinacional, ela dá um SUV do tipo tal para os diretores. Aí, para os gerentes, talvez ela dê um carro mais simples. Para os supervisores, talvez ela dê só um computador. E por aí vai. Então você trata todos os diretores igual, que talvez tenham um plano de saúde XYZ, todos os gerentes iguais, todos os supervisores iguais, todos os operadores de máquina igual. Então é tratar igual os iguais e desigual os desiguais. Eu não posso chegar numa multinacional e falar assim: ah, mas eu quero um SUV também. Vão dar risada, vão dar risada. Então, cada pessoa sabe exatamente quais são os benefícios daquele cargo, as responsabilidades daquele cargo, o que espera por ela. Não é, Angélica? Isso aí. Angélica, você tem uma equipe com quantas pessoas hoje? Hoje eu tenho 20, incluindo as minhas estagiárias universitárias. Eu Uhum. tenho três estagiárias universitárias com contrato, né? Contrato de estágio, e o restante são funcionárias com contrato de trabalho. Uhum. Eu tive que tirar uma agora, recentemente, nesse mês passado, por conta da a carteira que ela não me entregava. Ela já estava completando 3 meses e eu tive que mandá-la embora. Ela não me trazia carteira, ela estava saindo de um outro emprego e ela dizia que ia me trazer. Todos os dias eu pedia carteira, eu pedia carteira e ela não me trazia essa carteira. E eu comecei a achar aquilo estranho, né? E no final ela já começou a dar atestados. Aí eu falei, bom, Você sabe que você ainda corre o risco com ela, né? Que ela tem eu até 2 anos para entrar na justiça. eu pedi o meu contador para fazer a rescisão com tudo que ela tinha direito para receber, e ela assinou a rescisão e ela recebeu tudo que ela tinha direito. Mas ela não era mais estagiária, era? Não, ela já estava como recente contratada, mas ela não me entregou a carteira. Pois é. Ela pode entrar na justiça. Ela tem até 2 anos e aí a justiça diz assim: pagou errado, paga tudo de novo. Porque ela recebeu, mas ela recebeu por fora, né? Não, eu Esse, paguei FGTS, eu paguei tudo a ela. mas o FGTS você deu dinheiro a ela, certo? Eu paguei na rescisão, Para ela. Então, é. não pode. O FGTS tinha que estar depositado lá nos Hum. fundos, tal. O INSS não vai contar na aposentadoria dela.
ela vai ficar com mais tempo longe da aposentadoria. Então, tem uma série de coisas. Eu estou te falando porque, inclusive, uma pessoa falou agora há pouco, se pode fazer, por exemplo, 3 dias de teste. Você não pode fazer nem 3 horas de Uhum. teste, quanto mais 3 dias, né? E nesse caso, Angélica, olha só, se simplesmente ela resolver entrar com processo na justiça, você não vai poder alegar que foi ela quem não trouxe a carteira ou ela quem não quis ser registrada, né? Uhum. Isso aí não vai funcionar daí. Não vai funcionar. Porque Pois ela é. não poderia nem entrar na empresa. Nem entrar É, na empresa. eu E sei que eu quando a corro gente esse fala risco. carteira, não é nem a carteira em papel. É a carteira, que pode ser até mesmo a digital, não tem problema. Mas a pessoa tem que assinar o contrato, ela tem que, né? Ela tem que me Hoje, dar ela tem que tudo. apresentar o número da carteira, do PIS e tudo mais que ela tem, para que você possa lançar isso na carteira digital. Não, Mas mas você eu. fez muito bem em encerrar, porque Exatamente. encerrando, você reduz o teu risco. Uhum. Seja lá o que for que ela for pedir, vai ser referente a 3 meses. Mas Foi o se que eu ela pensei. continuasse, o seu risco ia aumentar. E olha, eu conheço pessoas que dizem assim, a pessoa já trabalhava há anos e não levava carteira, não levava. E que a pessoa não levava, e não levava, e não levava. Eu falei, gente, isso não existe. E daí Uhum. depois foi muito engraçado, era um casal que eu estava atendendo. E a pessoa, inclusive ela saiu da empresa. Era o Luciano, é verdade, a empresa de empanadas. Aí a pessoa saiu da empresa. Só que eles não acharam ninguém que era tão bom quanto ela. Chamaram ela de volta de novo. Meu Já faz Deus. 3 anos que ela está na empresa sem ter o registro, porque ela não quer que desconte os 8%, 9%, 10%, 8, 9, 11%, de acordo com o valor do salário, né, que a pessoa recebe. Ela não queria que descontasse dela. Então, por isso que ela não levava os documentos para assinar. Nossa. E aí eles foram deixando. E ela já está há 3 anos. Essa pessoa entrando na justiça, e eles tiveram a chance, desligaram, Uhum. chamaram de novo. Passaram-se 6 meses, chamaram de novo a mesma pessoa. E aí a pessoa começa a mandar na empresa, né? A pessoa começa a mandar na empresa, porque com 3 anos ela sabe que a empresa e os empresários estão nas mãos dela. A gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não fique refém da nossa equipe. Então, você fez muito bem de ter encerrado com 3 meses, né? Poderia ter encerrado antes, mas com 3 meses você já minimizou bastante o teu risco, com certeza. E como que você fez, Angélica, agora com a pandemia toda? Porque eu me lembro que vocês foram bastante criativos para driblar a pandemia, né? Eu me lembro Verdade. dos vídeos e tal. Como que você conseguiu segurar a tua escola? Porque as autoridades falando para fechar, e aí fica aquela coisa difícil, né? Como é que você conseguiu fazer para segurar a tua escola? O que você criou tanto? Eu me lembro que você fez até um drive-thru, não foi isso? Sim, verdade. A gente teve que ser criativo, né? A criatividade realmente conta muito nesses momentos de inesperados. Bom, a gente tentou colocar os vídeos para as crianças e eu pautei os vídeos em torno de 3 minutos, 4 minutos, porque, de acordo com o que eu conheço da realidade infantil, eles não ficariam mais do que 3 a 4 minutos em frente a uma câmera assistindo a tia dele, a professora, por mais que ele gostasse daquela tia. Então, nós fizemos uma coisa bem criativa. O meu esposo trabalha muito com produção e ele articulou a produção bem colorida. Ele editou esses vídeos de uma forma muito legal, muito bonita e criativa. A E, galinha pintadinha que se cuide, né? verdade, é verdade, ele realmente é Eu muito lembro dos bom. vídeos, eu sempre elogiava muito os vídeos. Eu É, gostava de ver os vídeos e eu pensava sempre, é uma forma também
das crianças terem contato com a tia, né? E não esquecer da tia, porque eles são Isso, pequenininhos. exatamente. Enquanto muitas escolas desistiram da educação infantil a nível dos vídeos, nós persistimos, nós continuamos com os vídeos para não deixar a peteca cair. Eu disse para algumas professoras, gente, nem todas as mães vão assistir, nós sabemos disso. Mas o nosso papel, nós vamos cumprir até o fim. Essa é a nossa parte. A parte Que lindo. delas, isso aí eu não posso garantir, porque cada um é cada um. Mas tentei várias vezes estimular com a criação de vídeos interativos, quando a gente criou o sítio do Seu Lobato, que a criança tinha que mostrar o bichinho que tinha no sítio e passar para outro coleguinha. E a mãe lá de casa filmava a criança. Fulano, diz aí qual o bichinho que tem no sítio do Seu Lobato. Aí aparecia outra criança filmando o bichinho que ele tinha em casa, o pelúcia que ele tinha. E aí, nesse momento, eu consegui angariar uma boa quantidade de alunos para Olha que interagir. legal. O vídeo ficou muito Que legal. As tias ideia. também interagiram. As próprias tias interagiram no vídeo, porque as tias, inclusive eu, né, coloquei lá o meu bichinho, o bichinho do meu sítio, e E você cada nem me uma, chamou, e você nem me chamou. Eu tinha a Emília e o Visconde. E eu olha, se eu tenho a Emília soubesse, e o Visconde, eles estão lá na minha biblioteca. Justo do Lobato, se justo eu para mim também soubesse, falar isso. Justo para mim que quando eu fui para Taubaté, no sítio do Lobato, não o sítio bonitão que o Mazzaropi comprou e reformou tal, não esse. Aquele onde ele escreveu tudo. Eu nossa, pus o pé assim, mas eu chorava, mas eu chorava. A hora que eu sentei ali no Ribeirão das Águas Claras, né? que Eu lindo! chorava, eu olhava aquela jabuticabeira e eu já lembrava da reforma da natureza, como é que a Emília podia querer que caísse jaca da jabuticabeira. Muito Então, legal. o sítio original, simplesinho, poucas pessoas visitam, porque as pessoas querem ir naquele bonitão, todo hollywoodiano, né? Que o pessoal lá do Mazzaropi construiu. Mas eu não, eu queria ir nesse onde eu sabia que o Lobato tinha andado ali, olhar aquele fogão de lenha, que era o de verdade da tia Anastácia. Nossa, você devia ter me chamado para participar dessa, eu ia gostar. Mas foi muito divertido e teve muitas visualizações o vídeo. É assim, eu tenho pais que vieram para minha creche porque assistiram alguns vídeos e se interessaram pela filosofia da escola, pela metodologia que a gente tinha, porque nós trabalhamos muito lúdico, não é? E essa situação da pandemia não permitiu que nós desistíssemos, né? Nós ficamos firmes ali, né? E as tias estavam assim também com medo, preocupadas, e eu dizia para elas, meninas, não se preocupem, a gente vai fazer a nossa parte, esse é o nosso papel. E vai dar tudo certo no final. Importante que a gente fez a missão da gente, né? Isso foi realmente mudou muito. E E alguns tivemos, pais. assim, muitas situações em que as mães já não queriam videoaulas, né? Algumas já não estavam assistindo aos vídeos. Tinha também a outra parte que era sagrado ali, aí até cobrava. Na hora que o vídeo não tinha sido publicado, falava assim, hoje não vai ter o vídeo, porque era diário. O vídeo era diário. Hoje não vai ter. Aí eu dizia, não, atrasou um pouquinho, mas daqui a pouco vai entrar aí. Eu colocava no YouTube. Então, isso tudo está no YouTube. Eu deixei aberto. Ou seja, quem não estava pagando escola tinha o direito de assistir e de botar a criança para ver também. É o famoso marketing de conteúdo. Através do conteúdo e através de ajudar, né, outras crianças mais, você acabava angariando novos pais e trazendo, né,
novos alunos também para a tua escola. Eu sempre digo, quanto mais pessoas, vocês que estão aí no YouTube, no Facebook, no Insta, quanto mais pessoas vocês ajudarem, melhor vocês vão ter de resultados. Olha lá os vídeos da Angélica. Eu me lembro bem dos vídeos, eu gostava demais dos vídeos que ele produzia. Eu me lembro que foi assim, uma das primeiras coisas, né, que me chamou a atenção, foi, nossa, cada vídeo legal, e realmente são muito legais. A Adriana, ela falou que ela não consegue colocar princípios cristãos na escola dela, porque o contador falou que o Brasil como é que fala quando é de todas as religiões, tá? Laico? Alguma Laico, coisa desse laico. tipo, laico, pode ser essa palavra, não sei se foi essa palavra que ela usou, mas era de que no Brasil tinha todas as religiões. Eu sei que no Brasil tem todas as religiões, mas você não precisa necessariamente que na sua escola tenha. E tá tudo bem, não tem problema, são princípios. Você já deixa claro do que se trata a tua empresa. Você só precisa tomar cuidado de não trazer a religião para dentro. A religião. Religião é uma coisa, princípios cristãos são outra. Você não pode trazer a religião, você não pode obrigar, por exemplo, outro dia uma pessoa na live falou que faz oração com os empregados. Não, você pode fazer oração e se algum empregado quiser participar, participa. Mas ele tem que ser livre, se ele vai participar ou não. Mas a partir do momento, Adriana, que você começa a escolher quem são os professores que vêm para a tua escola, são eles que vão fazer a diferença na vida desses alunos. Então, se você traz professores com princípios cristãos, eles vão agir com princípios cristãos. E isso é livre, cada um age, né? Então, o problema é quando você começa a misturar professores que tenham outras ideologias, e tá tudo bem, não tem problema. Mas se você mistura, vão ter um resultado diferente depois.